Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai. Viemos buscar a Tua face. Fala conosco nessa noite, Pai. Abre o nosso coração, nosso entendimento para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Deus, nós desde já entregamos as nossas vidas a Ti, meu Pai. Queremos sair daqui, Senhor, com uma nova visão, com uma nova aprendizado, com algo que o Senhor falou conosco, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, Pai. Para que haja transformação, para que haja, Senhor, uma nova motivação no nosso viver, Deus. Fala conosco, fala com cada um de nós, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco, um pedaço, uma parte da história de Elizabeth Elliot. Alguém aqui conhece? Ninguém conhece? Amém. Que bom, já vou ensinar uma coisa para vocês. Tá certo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 3. Nós vamos ler o versículo 5 e o 6. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão e vocês me acompanhem aí na versão de vocês. Aqui na minha versão diz assim: confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará os seus passos. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Eu vou repetir com vocês porque eu quero chamar a atenção para dois momentos aqui nesse versículo. Quando ele diz assim, ó, confie no Senhor com todo o seu coração. Não é com pouquinho, não é a metade, mas é com o teu coração todo. Confia no Senhor com todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos. Não é em um momento, não é em um caminho que você está vivendo, que você está passando, não é em alguma coisa, é em todos os seus caminhos. E Ele endireitará os teus passos. Amém? Tomou esse versículo aí para você? Confia no Senhor. Consegue enxergar Ele em todos os teus caminhos. Porque a gente tem o costume de quando a gente está num caminho bom, quando tem algo bom acontecendo em nossa vida, quando a gente está sendo abençoado, quando a gente está conquistando aquilo que a gente sonhou, quando a gente está conquistando coisas que a gente nem sonhou, a gente fala, uau, é Deus na nossa vida, é bênção de Deus. Mas quando vem a provação, quando vem a aflição, quando vem a enfermidade, quando a tristeza bate na nossa porta, quando as coisas não estão do jeito que a gente queria, que a gente nunca pensou passar por aquilo, a gente não consegue ver Deus. A gente pensa até que Deus foi embora, que Deus sumiu, que Deus desapareceu. A gente começa a questionar até, será que um dia eu tive Deus? Não é assim? Então, aprende com esse versículo nessa noite, que quando você vê Deus na sua provação, quando você vê Deus na sua dificuldade, quando você vê Deus naquele momento difícil, Ele vai endireitar. Ele vai consertar. Quando parece que não tem jeito, quando parece que tudo acabou, enxergue Deus. Porque Ele tem o poder de mudar esse momento na sua vida. Amém? Elizabeth Elliot nasceu e cresceu em uma família cristã. Então, desde quando ela nasceu, ela já nasceu no berço cristão. Os pais dela eram cristãos. E ela morava nos Estados Unidos. E ela se tornou missionária. E ela foi para o Equador com seu marido, Jim Elliot, para trabalhar com os povos indígenas da região. Então, ela cresceu num lar cristão, provavelmente cresceu na igreja, aprendeu a palavra de Deus, amor ao Senhor de tal forma que entregou a vida dela para o ministério. E ela casou com um rapaz. Quando ela foi para o seminário, ela conheceu esse rapaz e lá eles se relacionaram. Ela casou com ele, o Jim Elliot,
E quando eles saíram do seminário, eles foram trabalhar com os povos indígenas da região do Equador. Em 1956, Jim Elliot e outros 4 missionários foram mortos por uma tribo conhecida como o povo Guarani, lá no Equador. Eles saíram dos Estados Unidos para fazer uma obra missionária, para pegar o amor de Deus. E quando eles foram começar a evangelizar essa tribo, que era uma tribo muito violenta, muito hostil, e o Jim foi com mais 4 missionários. E quando eles chegaram lá, eles foram recebidos com lanças. E conta, na biografia deles, que eles estavam armados. Eles estavam armados, eles poderiam ter atirado contra aqueles índios. Mas eles não fizeram nada. E ali eles morreram, todos 5. Elizabeth ficou viúva com apenas 28 anos de idade. Elizabeth perdeu seu marido, a segurança, os planos que eles tinham juntos. Qualquer pessoa no lugar dela, teria voltado para os Estados Unidos. Qualquer pessoa teria ido embora daquele lugar. Qualquer pessoa teria questionado a Deus. Mas sabe o que ela fez? Ela fez o oposto. Com uma filha pequena nos braços de 11 meses, ela tomou a decisão que ninguém esperava. Eles estavam num acampamento, num lugar que os missionários se alojaram, para irem por essas tribos pregando. Então, ela tomou a decisão de ficar e voltar naquela tribo para evangelizar aqueles que mataram o amor da sua vida. Após a morte do marido, ela continuava trabalhando como missionária. E ela passou vários anos vivendo com aquela tribo, Guarani, compartilhando a mensagem de Jesus com eles. Ela precisou aprender a língua deles, precisou aprender o costume deles, precisou demandar tempo para ganhar a confiança deles. Mas ela fez isso, porque ela entendeu algo que muitas pessoas não conseguem entender. Que o Evangelho não é sobre vingança. Que é sobre redenção e amor. Ela não viu os assassinos, ela viu as pessoas que precisavam conhecer o amor de Deus. Ela não olhou para aqueles índios e pensou que eles eram malditos, maus, assassinos. Ele olhou para aquele povo e viu pessoas perdidas. Pessoas que não tinham direção, que não conheciam o amor, que não sabiam o que era carinho, o que era salvação. Ela viu pessoas que precisavam conhecer a Jesus. E aí ela não busca justiça própria, mas confia no Senhor. Como no versículo que a gente leu no início. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ela confiou no Senhor. Confiou no chamado que Deus tinha para a vida dela. Porque talvez se fosse eu ou você, a gente ia questionar esse chamado. Ia ou não ia? Não é possível que Deus me mandou aqui para matar meu marido. Rapaz, que difícil. Mas ela confiou no chamado. Elizabeth não deixou que a dor da perda, não deixou que essa dor fosse maior do que o seu chamado missionário. E querem saber o resultado disso? O povo Guarani foi alcançado por Cristo. Humanamente isso parecia impossível, porque era um povo hostil, um povo mau, um povo que matava aqueles que se aproximavam deles.
Mas Elizabeth, ela sabia que perdoar não era uma opção para ela. Perdoar não é uma opção para você. Não perdoar não é uma opção. Mas perdoar era um reflexo do amor de Cristo. Toda vez que nós perdoamos, nós estamos refletindo o amor de Cristo. É como se diz assim, que a gente cultiva, planta amor e ele floresce. Foi exatamente isso que ela fez naquela tribo. Ela foi aos poucos conquistando com amor. Ela foi falando de Deus para eles, ela foi mostrando Deus na vida dela, quando ela não chegou ali querendo destruir, querendo amaldiçoar, querendo matar aqueles que mataram o esposo dela. Foi isso que ela fez. O que você faria? O que você faria se Deus predisse para você voltar no lugar da sua dor? Feche seus olhos um pouquinho. Pensa no dia que você foi ferido, machucado, injustiçado. Pensa no dia que alguém tomou o que era seu, alguém te feriu, e você saiu daquele lugar dizendo, eu não quero mais voltar aqui. Sabe quando alguém está trabalhando e lá é maltratado, humilhado, e quando ele sai daquele lugar, ele diz, eu nunca mais volto nesse lugar. Tem uma história que Joyce Meyer conta, é um testemunho dela, que ela fala, né, que na infância e na juventude dela, ela foi estuprada pelo pai, abusada por ele desde a infância e a juventude dela. E quando ela fica maior, ela consegue casar, sair de casa. Mas quando os pais dela estão velhos, Deus pede para ela voltar lá e cuidar dos pais dela. Agora que você já visualizou o lugar da sua dor, pensa se Deus mandar você voltar lá naquele lugar, ou com aquela pessoa, e não somente pedir perdão, mas servi-la, amá-la. Sabe, queridos, nosso coração é um lugar que nós podemos encher de muitas coisas, de muitas coisas. E durante os dias que a gente vai vivendo, a gente vai acumulando coisas mesmo no nosso coração. Coisas boas e coisas ruins. Mas eu quero dizer para você que tem um momento na nossa história, vários momentos, que nós vamos ter que parar. Examinar o nosso coração e tirar tudo que não presta de dentro dele. Tudo que é ruim. Tudo que não agrada a Deus. Tudo que nos impede de cumprir nossa missão. Nem sempre é fácil obedecer a Deus. Joyce voltou e cuidou dos pais dela, até eles morrerem. Mas nem sempre obedecer a Deus significa seguir pelo caminho mais fácil. Nem sempre é fácil. Às vezes significa voltar para onde dói mais e escolher confiar, quando tudo diz o contrário. E amar, quando, na verdade, nosso coração pede justiça. Elizabeth perdeu o marido para uma brutalidade de um povo que não conhecia Jesus. Não é isso mesmo que a gente leu? E qualquer um teria se afastado, ido embora para longe daquele lugar, daquele povo. Teria seguido em frente, tipo, eu vou me esquecer disso aqui, do meu passado, e vou seguir em frente. Não quero nem lembrar. Mas ela pegou a filha dela pequena, colocou no colo e decidiu permanecer no lugar da perda, para levar a única esperança que poderia mudar aquela história. E qual é a única esperança que pode mudar a nossa história? Cristo Jesus.
para nós ressignificarmos o nosso passado, mudarmos a nossa história, nós vamos precisar de Cristo na nossa vida. Cristo tem que ser a nossa esperança de mudança. Será que estamos dispostos a amar como Elizabeth amou? A confiar em Deus como ela confiou? A Elizabeth foi uma mulher que viveu uma história de amor e de fé sem limites. Porque ela não teve nem medo de perder a filha dela, ela já tinha perdido o marido. O que é que ela queria com aquela criança de 11 meses? Se aqueles homens mataram um marido, um homem, o que é que eles vão fazer com a minha filha? Por que ela fez isso? Quando eu li a história, eu me perguntei por que essa mulher não foi embora. Por que ela fez isso? Ela não era obrigada a ficar ali. Sabe, os outros 4 missionários que morreram ali também tinham esposas no acampamento esperando por eles. Eram 5. Dessas 5 esposas, 3 voltaram e ficou Elizabeth e uma outra, para terminar, completar a obra que eles foram fazer naquele lugar. Eu perguntei, por quê? Por que essa mulher tomou essa decisão? E perguntando isso ao Senhor e tentando entender, Deus falou para olhar o coração dela. Um coração curado, um coração limpo, um coração puro. Elizabeth tinha um coração assim, curado, cheio de amor. Por isso ela ficou. Agora, se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus 5, 8. Ainda estou ouvindo as páginas passando. Amém, gente? Vocês vão ver Jesus falando assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em outras traduções diz puro de coração, porque verão a Deus. Lembra daquele coração cheio de coisas que eu falei que a gente vai acumulando durante a nossa vida? Nós precisamos purificar esse coração, limpar esse coração. Tirar essa dor, essa mágoa, essa tristeza, essa angústia, essa ira, que nos afastam da presença de Deus. Elizabeth Elliot é um exemplo inspirador de como Deus pode transformar os nossos corações e nos dar um coração cheio de amor incondicional para com aqueles que nos feriram. Só Deus pode fazer com que a gente olhe para trás, para a pessoa que nos feriu, para a pessoa que nos maltratou. Como Joyce falou, Deus, você está me pedindo uma coisa difícil demais. Eu não desejo o mal dos meus pais. Porque ela tinha raiva do pai que fez aquilo com ela. Mas ela diz no testemunho dela que ela tinha muito mais raiva da mãe. Porque permitiu que o pai fizesse aquilo com ela. Só Deus pode transformar o nosso coração e nos dar um amor incondicional por aqueles que nos feriram. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você tem raiva, tem ira, tem alguém que não perdoou ainda. Mas você precisa saber que para você ver a Deus, para você ter experiências com Ele, para você ser usado por Ele, você tem que ter um coração limpo, um coração puro, um coração transformado, um coração cheio de amor.
Após a morte do marido, Jim Elliot, ela poderia ter escolhido odiar, ter buscado alguém, vingança, ter buscado vingança contra aquele povo. No entanto, ela escolheu perdoar. E, além de perdoar, amar, servir aquele povo. Elizabeth mostrou que é possível, sim, é possível ter um coração limpo e cheio de amor, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Sabe quando a pessoa fala assim, não dá. Você não sabe o que eu passei, você não sabe o que foi feito comigo, você não sabe como me humilhou. Eu sei, tem coisas muito difíceis de a gente superar. Mas é uma decisão que a gente precisa tomar. Não é o tamanho da dor que nos paralisa. É a nossa postura diante da dor. Porque se a gente for procurar mesmo, muitas pessoas tiveram dores maiores que as nossas. Mas nós precisamos colocar isso diante de Deus. Porque assim como Ele transformou o coração dessa mulher, Ele vai transformar o nosso também. E eu estou falando de uma coisa grande, uma ferida na nossa alma. Mas pode ser qualquer coisa, queridos. Hoje a gente tem visto pessoas, por causa de coisas pequenas e simples, virarem as costas para o irmão, para os pais, para a igreja. De que está cheio esse coração? É possível ter um coração limpo e cheio de amor, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ela escolheu ver esse povo, esses índios, não como inimigos, mas como pessoas que precisavam conhecer a Deus. Aquelas pessoas que nos machucam, que nos ferem, nós precisamos olhar para elas com compaixão, porque elas não têm Deus no coração. Ou elas não estão cheias de amor de Deus, porque estão cheias de qualquer outra coisa. E quando ela fez isso, ela foi capaz de compartilhar a mensagem de Deus. Quando ela perdoou e amou, ela achou ali abertura para mostrar através da vida dela o amor de Deus. Às vezes queremos falar de Deus para as pessoas, mas as pessoas não conseguem ver Deus na nossa vida. Às vezes nós conhecemos a letra, os versículos, e nós falamos deles para as pessoas, mas elas olham para nós e não veem o amor de Deus. E sabe qual é a importância de se ter um coração limpo, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem feridas? Um coração sem inveja, um coração sem egoísmo. Qual é a importância? Jesus disse que com um coração limpo, ele verá a Deus. É essencial para ver a Deus. Não só para ver a Deus, mas para experimentar os milagres dele, a ação dele, através de nós e nas nossas vidas. Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. Isso significa que quando o nosso coração está livre da maldade e cheio de amor, podemos experimentar a doce presença do Senhor. De uma maneira profunda, que todas as outras coisas perdem o valor. Não é mais o que eu sinto, o meu sentimento, não é mais o meu orgulho que importa. Importa a presença dele. E o que eu faço para ter esse coração? E o que eu faço para ter um coração limpo e puro, sincero?
Primeiro eu tenho que decidir que quero isso na minha vida. Eu nem coloquei aqui nesse caderninho que eu anoto tudo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é decidir querer isso. Porque muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós não queremos. Mas se você decidir que você quer ter um coração puro, limpo, agradável a Deus, um coração que verá os benefícios de Deus chegando até você, você precisa perdoar aqueles que feriram você. Em Mateus 6, vocês querem abrir? Bora estudar, né? Mateus 6, 14 e 15. Amém? Vamos lá, diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Precisamos perdoar aquele que nos feriram, que nos aborreceram, que nos injuriaram. Não é porque não está escrito todas as coisas aqui que você pode pensar que você tem que perdoar só quem te ofendeu, mas que te machucou, que mentiu para você, que te roubou, que te humilhou. Você precisa perdoar. Deixar de lado a raiva, a amargura, o ressentimento e escolher perdoar. É uma escolha. O perdão, ele não é só para quem a gente está liberando. Ele é principalmente para nós. Quando a gente perdoa, quando a gente deixa o perdão agir em nós, o perdão liberta o nosso coração da amargura e do ressentimento. O maior beneficiário é você. Sai de dentro de você aquilo. E você vai limpando o seu coração. Você vai tirando aquela amargura quando você libera o perdão. Então, escolha amar. Escolha amar a Deus e as pessoas. Mesmo quando é difícil. Eu sei que a gente ainda vive muito ligado aos nossos sentimentos. Porque nós estamos vivendo nessa carne. E nós somos muito ligados aos nossos sentimentos. Mas o perdão, ele não é um sentimento. Eu não senti de perdoar. Não, não existe isso. O perdão é uma escolha. É uma decisão. Então, eu decidi perdoar, mesmo que eu ainda esteja com raiva. Eu decidi tirar isso do meu coração. Também eu decido entregar ao Senhor essa raiva. E pedir para Ele mudar isso em minha vida, porque isso não faz sentido nenhum. Essa pessoa não sabe o que faz. Foi assim que Jesus disse, quando estavam matando Ele. Pai, não imputa para eles esses pecados, eles não sabem o que fazem. Em 1 João 4:8, eu vou ler para a gente adiantar, diz assim, ó: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Então, escolha amar em vez de odiar. É difícil, é. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, vamos tomar alguns passos? Está difícil perdoar? Está difícil limpar o coração? Está difícil abrir diante do Senhor e colocar para fora tudo que você sente de verdade, que Deus sabe, mas que você esconde? Para ficar um pouquinho mais fácil, você quer saber o que é que você tem que fazer? Eu sei que você sabe algumas coisas dessas, mas nós somos assim, né? A gente lê a Bíblia, Deus fala conosco, mas a gente não obedece. Mas a gente acha que mesmo assim Deus vai fazer. Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Porque você precisa fazer a sua parte. Então vamos abrir o nosso coração, buscando a presença de Deus e a sua palavra.
Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós buscamos ao Senhor, Ele, através do Espírito Santo, nos convence do que está errado conosco, do que nós estamos guardando, que não está alegrando o coração dEle. E para isso nós precisamos passar tempo orando, conversando com Deus. Você fala oração, você está pensando que você vai chegar diante de Deus e falar uma frase, duas. Não, é passar tempo contando para Ele o que você sente. A verdade, Pai. Meu coração está cheio de raiva, de amargura, de ódio, de tristeza. Eu não sei o que é que você está sentindo. Eu não sei o que vem te incomodando dentro de você, mas que você esconde até de Deus. Mas Deus sabe de tudo e não tem como esconder isso dele. Mas Ele também não vai curar nem libertar você disso se você não colocar para fora. Se você não falar para Ele, se você não expor para Ele. Você precisa expor para Ele. Reconheço que há coisas em mim que são más. E eu não quero que isso continue assim. Então exponha para Deus. Leia a Bíblia. Sabe por que Elizabeth ela diz assim, ó, perdoar não é uma opção. Não é uma opção. Porque ela conhecia a palavra de Deus e sabia que Deus já tinha mandado perdoar. Então ela não podia guardar aquela raiva. Perdoar não é. Não perdoar não é uma opção. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. É isso que Deus manda eu fazer. É isso que a Bíblia me ensina. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Deus me ajuda. Deus me dá a oportunidade. Deus me dá a coragem. Não tem coragem de enfrentar cara a cara? Manda uma carta, escreve um bilhete. Manda um áudio. Faz alguma coisa. Mas tira esse ódio do seu coração. Precisamos ter conhecimento de Deus. E da sua vontade. Sabe por que a Elizabeth ficou ali, além dela ter um coração puro e cheio de amor? Ela conhecia Deus. Ela não duvidou do chamado. Ela conhecia. Ela falou, meu Deus. Isso não está escrito em canto nenhum, tá? Meu Deus. O Senhor nos mandou para cá, para essa missão. E agora meu marido morreu. Ai, que coisa difícil o Senhor fez a gente passar. Mas eu sei que Tu tens um plano. Eu sei que o Senhor tem algo nesse lugar. Senão o Senhor não teria nos mandado para cá. Confiança. Conhecer a vontade de Deus. Faz com que a gente faça coisas que ninguém entende. Que parece que a gente é maluco. Mas se a gente sabe que é a vontade de Deus, se a gente está firmado naquilo, nada vai tirar o nosso propósito. No Salmo 119, a gente vai ler o 9 e o 11. Querem abrir? O salmista ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Amém? Diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? O seu coração, vamos colocar assim. Como um jovem pode manter puro o seu coração? E aí o salmista responde, vivendo de acordo com a tua palavra. E ele diz, eu te busco de todo o meu coração. De todo o meu coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda no coração a tua palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele está dizendo assim, ó, conheço a tua palavra e eu faço o que a tua palavra manda. E assim,
eu estou guardado, eu estou puro. E assim eu me mantenho firme. Mas quando a gente só lê e não guarda e não pratica, a gente não fica firme, não consegue passar por situações difíceis, porque a gente se derrete, desmorona, porque a gente não tem firmeza, não tem raízes, não tem um alicerce forjado na rocha. Como é que a gente se mantém puro na nossa conduta, no nosso coração? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. E para viver de acordo com a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Para ter um coração puro, segundo a vontade de Deus, precisamos ser humildes. Precisamos reconhecer nossas limitações e fraquezas e depender de Deus para tudo. Olhando para a sua vida, para você, para a sua conduta, para as suas reações diante das situações, você é uma pessoa humilde? Fala sério. Quando pisam no seu calo, quando levantam algo contra você, qual é a reação? Você consegue ver em você limitações e fraquezas, mas não é aquele tipo de limitação e fraqueza que te para. É aquela limitação e fraqueza que você fala assim, olha, eu sou fraco, eu preciso melhorar, eu sou humilde porque eu preciso fazer isso, mas eu preciso de Deus para fazer isso. Reconhecer nossas limitações e fraquezas não quer dizer que eu não vou fazer nada, que eu não consiga fazer nada, que eu sou pequeno, fraco, humilde. Não é disso que está falando. Está falando que em Deus, eu reconheço que eu sou fraca, que eu sou pequena, que eu sou frágil, que eu sou limitada. Mas nele, eu posso todas as coisas. Dependência. A humildade com dependência. Em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Quantas vezes a gente leu de todo o nosso coração? Vocês contaram? Eu acho que essa é a terceira ou quarta vez, né? Esse em outro versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração. De todo o nosso coração. Para ter um coração puro, segundo a vontade de Deus, nós precisamos seguir os ensinamentos da Bíblia e aplicá-los em nossas vidas diariamente. Diariamente. Não é só no dia que a gente vem na igreja que a gente aprendeu, que a gente aplica. A gente aplica durante a semana, todas as semanas. Se você aprendeu que o seu coração não pode estar entulhado de coisas ruins, de sentimentos, de rancores, de mágoas. Se você aprendeu que Deus não quer isso para você, então você tem que, a partir desse momento, começar a colocar diante de Deus e aos poucos ir limpando seu coração, abrindo cada gaveta, vasculhando tudo, tirando tudo, para que você esteja limpo, para que você veja a mão de Deus nos seus caminhos, tanto no dia bom como no dia ruim, e Ele poder endireitar tudo. Amém? Precisamos seguir os ensinamentos, precisamos cultivar a gratidão, reconhecendo a bondade de Deus. Mesmo quando a gente passa por lutas, mesmo quando a gente passa por situações difíceis, como foi o caso aqui de Elizabeth, ela conseguiu ver o amor de Deus, o cuidado de Deus para com a vida dela. E nós precisamos também ver isso em Deus. Permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, transformando-nos e tornando-nos mais semelhantes a Cristo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem morar em nosso coração quando nós aceitamos a Jesus. Um dia você ouviu o Evangelho de Cristo, ouviu as boas novas de salvação, o plano de Deus para a sua vida, porque um dia nós fomos contaminados com o pecado, mas o dia que Jesus veio e morreu no nosso lugar, né, Ele pagou a conta dos nossos pecados. E quando nós reconhecemos isso e falamos, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu aceito a redenção, eu aceito o que Ele fez por mim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem morar em nós.
Vem morar no nosso coração. E ali começa agora uma transformação na nossa vida. Uma transformação diária. Eu acredito que todos vocês já passaram por situações parecidas com essa que eu vou falar agora. Né? Você faz algo de errado, algo que machucou alguém, e o Espírito Santo de Deus fala, ei, o que é isso que você fez? Volta lá e conserta. E você fica, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, que constrangedor, Senhor. Mas Deus faz com que a gente volte lá e fale, me perdoe. Em outro dia, a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente tinha que fazer. E o Espírito Santo de Deus diz, você tem que dar exemplo. Volte lá e faça. E aos poucos, Ele vai nos moldando. Vai nos mudando. A gente dá uma resposta áspera demais, dura demais. E o Espírito Santo de Deus fala, ei, o que é isso? O Filho de Deus não faz isso. E você vai sendo constrangido pelo Espírito dia a dia, a ser transformado, a parecer mais com Cristo. Em algumas pessoas esse processo demora bastante, porque ela não dá ouvidos à voz do Espírito. E outras pessoas, essa transformação é bem rápida, porque ela deseja agradar ao Pai. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Porque trabalhar em nossas vidas, Ele quer. Nos tornar parecidos com Cristo, Ele quer. Que a gente seja cada vez mais luz aqui na terra. É o que Deus quer. Ele disse, sejam luz. Ele disse mais, Ele disse, brilha a vossa luz. Para que as pessoas vejam as suas boas obras. E nós precisamos permitir sermos transformados e nos tornarmos mais parecidos, mais semelhantes com Cristo. Eu preciso abrir isso. Eu preciso abrir esse espaço no meu coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Amém, gente? Transformar um coração cheio de dores, mesmo que sejam dores passadas, porque você pode dizer, mas agora está tudo bem. Feridas, abusos, rejeições, em um coração cheio de amor e de perdão. Segundo, um coração segundo a vontade de Deus. É um processo. Não é de uma hora para outra. É um processo que requer que a gente reconheça que a gente precisa, reconheça as nossas dores. E aceite que elas fazem parte da nossa história. Não tem como essa Elizabeth agora dizer assim, está tudo bem comigo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sem lembrar daquilo que aconteceu com ela. Aquilo que aconteceu com ela marcou a vida dela, marcou a história da vida dela. Faz parte. É como se ela tivesse que dizer assim, isso realmente aconteceu comigo. Foi tão ruim, mas já passou. Deus mudou a minha história. Deus me deu nova oportunidade. Deus abriu uma porta onde parecia que estava tudo escuro. E eu entrei por essa porta e preguei o Evangelho. E aquelas pessoas que eram más, assassinas, hoje glorificam a Deus. Hoje mudaram a história da vida deles também. Então nós precisamos aceitar as nossas dores e as nossas feridas, mas deixar que Deus mude a nossa história. E dizer como ela disse, quando eu era criança, meu pai me tratou assim, foi tão ruim. Porque eu fui abusada assim, aquele cara fez isso comigo. Porque me maltrataram assim, porque me roubaram assim, foi tão ruim. Mas faz parte da minha história. E hoje eu louvo a Deus, porque o Senhor permitiu que eu passasse por aquilo. Que eu não ficasse lá. Porque Elizabeth podia nem ter mais o que falar, porque voltando lá ela poderia ter morrido. Deus deixou e permitiu que ela passasse por aquilo. Mas ela passou. E Deus abriu uma porta. E Deus abre porta para nós também. Deus abre portas novas para nós. Então deixa aí as dores.
Deixa Deus sarar as feridas. E não permita que elas definam a sua história. Já passou, aconteceu, foi ruim. Volta lá, observa, tira aprendizado. Está doendo? Entrega a Deus. Quando lembra, dói, pede para Deus sarar. Ainda tá doendo porque ainda não está sarado. Toda vez que você lembra de algo, e aí dói ainda lembrar, e você chora ainda por aquilo não está sarado. Entrega mais uma vez ao Senhor. Deixa aí a dor, deixa aí as feridas. Não permitam que elas definam quem você é hoje. Elizabeth se tornou, além de missionária, uma escritora famosa. Ela escreveu vários livros. E um deles, ela conta a história da missão que culminou com o martírio do seu marido. Ela escreveu 24 livros. E ela se tornou palestrante. Quando ela voltou para os Estados Unidos, ela criou um novo ministério como palestrante. E escreveu esses livros traduzidos em várias línguas, sobre temas relacionados à vida cristã. Sabe por quê? Porque ela tomou a decisão de perdoar, de seguir em frente, de cumprir o chamado, de não ficar olhando somente para aquela situação e para aquele passado. Porque ela perdoou e amou e não deixou que o ódio lhe paralisasse, que a dor lhe prendesse. Porque tem muitas pessoas presas na dor. Quando Jesus, na verdade, já nos libertou. Eu não sei do que você sente falta na sua vida. Talvez de um pai que você não teve. Talvez você seja órfão de pai vivo. Talvez você tenha alguma carência de validação, de amor. Mas tudo isso você pode encontrar em Jesus. Lance toda a sua ansiedade, todo o seu cuidado ao Senhor. Hoje ela é lembrada pela sua fé inabalável e a sua disposição de confiar em Deus em meio às circunstâncias difíceis. E tem várias citações, várias coisas que ela diz e que as pessoas usam. Mas eu trouxe aqui para a gente uma, onde ela diz assim: mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Sabe o que ela está dizendo aqui? Que você tem uma responsabilidade de manter o seu coração tranquilo. É você que mantém seu coração tranquilo. Tirando tudo que agonia, tudo que entristece, tudo que te aborrece, tudo que te irrita. Se você tem dificuldade de fazer isso, se você não consegue fazer isso sozinho, busca ajuda. Mas não viva presa em um sentimento ruim que afasta Deus, que afasta o poder de Deus. Mantenha o seu coração tranquilo e deixa tudo nas mãos daquele que morreu por você. Ela diz, nas mãos que foram feridas por amor a você. Amém? Vamos orar? Vocês querem ficar em pé, por favor? Colocar essa mão no seu coração. Esse coração que está cheio. Vamos falar para Deus? Deus, ajuda-nos a ter um coração limpo, Senhor, e cheios de amor. Dá-nos capacidade, Senhor, de perdoar e amar aqueles que nos ferem. E de buscar a Tua presença para a nossa vida, Pai, a cada dia, Senhor. Deus, nosso coração às vezes vão se enchendo de tantas coisas, Pai. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, entregar a direção ao Senhor. E pedir a Deus que o Senhor nos mostre aquilo que precisa ser tirado, arrancado de nós,
para que o teu amor possa fluir através da nossa vida, para que as pessoas possam ver o Senhor em nós, para que assim a gente possa testemunhar da tua graça, Senhor, da possibilidade, Senhor, de um coração de dor e se tornar de um coração cheio de amor. Ah, Deus, só tu pode, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, Pai. Não há nada demais, nem nada difícil para ti, Pai. Nós confiamos em ti, de todo o nosso coração, em nome do teu Filho Jesus. Amém.